24 de novembro de 2025. Esse ano, mais ou menos no meio do ano, faleceu o Marinho Piacentini. E eu vou ler agora para vocês o apêndice do autor desse livro. Num projeto que eu estou começando agora, que vai ser monetizado, e que eu vou ler de dentro desse livro, que é uma ficção, uma história que ele conta, chamada História Oculta. E preste atenção no apêndice para vocês avaliarem se vale a pena acompanhar a história oculta. Vamos me ajeitar aqui. Os mitos populares não são apenas fantasias infantis ou projeções do inconsciente coletivo. Na origem, os mitos não eram nem lenda nem ficção. Pretendiam relatar acontecimentos verídicos, usando o formato de uma história com linguagem simples e sintética, passível de transmissão oral. Com o passar dos séculos e milênios, a linguagem dos mitos foi se alterando de povo para povo, mudando e desgastando grande parte do seu conteúdo inicial. Ademais, com a necessidade natural de se adequar os contos míticos à cultura vigente em cada lugar e aos interesses políticos, econômicos e religiosos de cada época, as narrativas se distanciaram bastante dos fatos originais. Mesmo assim, para um bom observador, os mitos que nos chegam até hoje ainda guardam informações preciosas. A origem extraterrestre do homem é uma tese que vem sendo veiculada mais abertamente a partir do livro e série cinematográfica Eram os Deuses Astronautas, de Erich von Däniken, do final dos anos 1960. Essa tese visa esclarecer mistérios até hoje inexplicáveis, como as enormes obras arquitetônicas milenares que só podem ser apreciadas inteiramente quando vistas de aviões, as estruturas piramidais que se repetem em distintos continentes, os gigantes de pedra da Ilha de Páscoa e muitas outras misteriosas manifestações concretas. A arqueologia é uma ciência recente. Faz pouco mais de 100 anos que começamos a descobrir antigas cidades. O que escondiam as areias do tempo? No Oriente Médio foram encontrados vestígios do homem pré-histórico. Em 1957, nas cavernas de Shanidar, no norte do Iraque, onde hoje se abriga o povo curdo, arqueólogos descobriram claros registros de habitação humana datadas de 100 mil anos atrás. Levando-se em consideração que nossa cultura atual só conhece alguma coisa sobre os últimos 5 milênios, podemos concluir que nossa civilização desconhece seu passado. As escavações arqueológicas demonstraram um fato interessante. As civilizações eram construídas umas sobre as outras em camadas. Novas cidades eram construídas usando como alicerce as ruínas das cidades anteriores. O mais surpreendente é que quanto mais fundo os exploradores cavavam, cidades com níveis civilizacionais mais avançados eram encontrados abaixo. As de baixo eram mais evoluídas, como se a história caminhasse para trás, ou para o fundo. O nome do livro é O Fundo do Céu. Pesquisadores e turistas atentos que visitam sítios arqueológicos, sem se deixar influenciar pelas falsas explicações dos guias oficiais, ficam com a impressão de que tais obras não foram feitas pelos homens nem para homens. Observando algumas estátuas, inscrições e desenhos antigos de deuses, é inevitável a comparação com astronautas. Eram desenhados dentro de veículos espaciais na mesma posição física que nossos astronautas atuais se colocavam para viajar em espaçonaves hoje. Usavam estranhos capacetes com antenas em suas vestes. Eram adornadas com armas desconhecidas. O Deus Alado, uma obra esculpida na pedra em alto relevo encontrada em Palenque, nas ruínas maias da América Central, retrata claramente um astronauta dentro de uma cápsula,
manipulando um painel de controle. Os anjos judaico-cristãos são reproduções adulteradas dos modelos originais dos deuses ou Anunnaki. De onde foi que tiramos essa ideia de anjos ou homens voadores? Na milenar cidade de Nippur, 150 quilômetros ao sul de Bagdá, arqueólogos descobriram no século passado uma biblioteca completa contendo cerca de 60 mil plaquetas de barro e cilindros com escrituras descrevendo todos os aspectos da vida e dos habitantes da Suméria. O dia a dia, a estética, a política, a filosofia, a cosmologia e, sobretudo, seus ancestrais. As escrituras eram do tipo cuneiforme. Os cientistas constataram, através da datação pela técnica radiocarbono 14, que tais plaquetas tinham sido escritas havia mais de 8.000 anos. Os esforços para traduzir tais plaquetas só alcançaram resultados confiáveis na segunda metade do século XX. As mais recentes traduções dessas inscrições revelam com clareza uma versão intrigante da origem do homem e da história deste planeta. A história oculta que Dália sinteticamente narrou a Lúcio, os dois personagens desse livro, é a mesma que foi escrita há pelo menos 8 milênios nas plaquetas encontradas no Oriente Médio, à disposição de qualquer pesquisador. Obras como a célebre Epopeia da Criação, de onde originou-se o Gênesis da Bíblia, o mito de Enki e Nishursag, Ea e a Ordem da Terra, e muitas outras, podem ser encontradas em publicações recentes, assim como traduções dos famosos hieróglifos egípcios, sob a denominação de Textos das Pirâmides, que narram batalhas entre os filhos de Enlil e Ea, nas Guerras das Pirâmides. As partes da história oculta cunhadas em versos são traduções recentes desses textos antigos. A mesma história, com variações de nomes e circunstâncias, também foi transmitida pela mitologia da Pérsia, do Egito, da Índia, da Grécia, de Roma, do México, dos Andes e muitas outras, mas foi relegada à categoria de lenda popular. A descrição sumeriana do nascimento do primeiro homem pode parecer fantasiosa, mas nem tanto quanto a versão bíblica. A versão sumeriana pode responder questões científicas para as quais não havia resposta. Filósofos e cientistas perguntaram-se onde está o elo perdido, a ligação entre o macaco e o homem. A ciência atual ainda não consegue explicar como um ser inferior saltou para uma civilização avançada da noite para o dia. A afirmativa de que o homem foi criado pelos Anunnaki se encaixa tanto na teoria da evolução como nos dogmas judaico-cristãos baseados na Bíblia, apesar dela ter sido propositalmente mutilada e reescrita para manter a mistificação em torno dos deuses ou do Deus único. O homem de Cro-Magnon é o fóssil humanoide mais evoluído que se encontrou até agora. Depois dele, só o homem. Uma intervenção externa ou acidental que provocou um salto evolutivo é uma possibilidade plausível. Stanley Kubrick, em 2001, Uma Odisseia do Espaço, filme que ficou marcado na memória de muitas gerações, justifica o salto evolutivo graças à intervenção de um monolito negro que desce à Terra. O monolito simbolizaria uma entidade superior vinda do fundo do céu. As religiões monoteístas dizem que foi a mão de Deus, o que também pode ser entendido como uma intervenção externa ou uma manipulação divina. O hominídeo do gênero Homo é um produto da evolução, mas a espécie Homo sapiens é o produto de um súbito e revolucionário acontecimento. O homem apareceu inexplicavelmente na Terra há cerca de 260 mil anos, milhares de anos antes da época provável, segundo as mais recentes pesquisas da ciência, que concordam com a narração das plaquetas da argila da Suméria. Podemos duvidar da autenticidade das plaquetas? Quem se daria o trabalho de falsificar 60 mil plaquetas numa linguagem morta há milênios? Podemos também pensar que fossem obras de arte, alegorias, fruto da imaginação dos povos antigos. Mas como explicar que tais plaquetas falavam de Netuno, Urano e Plutão, que não são visíveis a olho nu e só foram descobertos no século XIX e XX, quando aperfeiçoamos os telescópios?
Pelo que se desprende da leitura de seus textos, o conhecimento que os sumerianos tinham naquele tempo era superior ao que temos hoje em muitas áreas do saber. Existem desenhos sumerianos que não apenas mostram a existência de todos os planetas, como também descrevem com exatidão suas características físicas, medidas e distâncias. Descrevem, por exemplo, que Netuno e Urano são verde-azulados, que os planetas distantes têm muitos satélites e que existe água em algum deles. Afirmam que tais planetas possuem núcleos ativos que geram calor interno, que alguns irradiam mais calor que poderiam receber do distante Sol. Afirmam ainda que suas atividades vulcânicas propiciam a alguns planetas suas próprias atmosferas, com todos os requisitos básicos para o desenvolvimento da vida. Nossa civilização pouco sabia a respeito desses planetas além de Marte, até 1996, quando a NASA lançou a sequência de espaçonaves Voyager. As naves alcançaram os planetas mais distantes e seus relatórios confirmaram, sem sombra de dúvida, as escrituras da Suméria. Confirmaram as cores, os tamanhos, o número de satélites. Só Saturno tem mais de 30. A existência de água, a inclinação de Urano provocada pela entrada de Nibiru no sistema solar quando seu satélite partiu Tiamat ao meio. Recentemente, cientistas de várias especialidades geofísicas que estudam a origem e constituição da Terra concluíram que a única explicação para o tipo de formação de nossas massas continentais, de nossos oceanos e da atmosfera terrestre é a possibilidade de ter ocorrido um grande cataclisma há cerca de 4 bilhões de anos, exatamente quando se deu o encontro de Nibiru com Tiamat. Já faz algumas décadas que um grande número de astrônomos se convenceu de que havia mais um planeta além de Plutão. Descobriram que perturbações nas órbitas de Netuno e Plutão indicavam a existência de força gravitacional de algum outro planeta. A nave espacial Pioneer 10 também mostrou indicações semelhantes, sentindo o planeta nas fronteiras do Sistema Solar. Em 1983, a nave espacial IRAS descobriu que tal corpo celeste estava de fato se movendo com direção à nossa parte do Sistema Solar. Nem tudo é publicado, mas alguns fatos vazaram para a imprensa. Artigos sobre esses assuntos podem ser encontrados em revistas especializadas, mas todas essas descobertas, mesmo quando relatadas, são logo negadas e tratadas como algo que seria melhor ignorar. O Abzu da história oculta se localizava onde hoje é o país africano chamado Zimbábue, local onde os cientistas atuais acreditam ter surgido o primeiro Homo sapiens. Ainda nos dias de hoje, a extração de ouro é uma das principais atividades econômicas do Zimbábue, embora a mina tenha que alcançar 500 metros de profundidade para encontrar algum metal. Recentemente foi descoberto que somente nas mulheres existe um pouco do DNA fora do núcleo das células, no citoplasma, alojado em corpúsculos chamados mitocôndrias. Esse DNA se deu a sigla de mtDNA. O mtDNA não se mistura com o DNA do pai durante a fertilização e passa inalterado de mãe para filha através de gerações. A comparação desse elemento em células de um grande número de mulheres pesquisadas levou à seguinte conclusão: todas as mulheres do planeta descendem de uma única mulher, uma única Eva. Em 1986, pesquisas realizadas pela Universidade de Michigan afirmavam que, determinando-se a taxa de mutação natural do mtDNA, seria possível calcular a época em que viveu a ancestral comum de todas as mulheres. Realizaram tais pesquisas comparando o mtDNA de centenas de mulheres de diferentes raças e locais geográficos e chegaram à conclusão de que elas deviam sua origem a uma primeira Eva que viveu na África entre 300 mil e 180 mil anos atrás. Confirmando, para quem não sabe, confirmando assim os textos sumerianos, que datam a criação do homem em aproximadamente 260 mil anos antes de Cristo. As últimas descobertas da geologia e paleontologia confirmam que houve um grande cataclismo planetário por volta de 11.600 a.C. Essa mesma data é apontada pelo filósofo grego Platão como o desaparecimento da Atlântida.
Os Vedas indianos também apontam essa data como o momento da grande inundação, do dilúvio universal. Existem diversas publicações sobre os Anunnaki que foram realizadas por arqueólogos. O mais importante deles é Zacarias Sitchin, o maior expoente na tradução dos textos sumerianos. Sitchin é o consultor da NASA e escreveu algumas obras sobre o assunto, já traduzidas para inúmeras línguas. Seu trabalho está incluído nos programas de estudo de diversas universidades dos Estados Unidos e Europa. A história oculta narrada por Dália não é uma invenção, é a síntese de uma longa história que foi documentada. De posse dessas informações, pode ser proveitoso reler essa história com novos olhos. Fundo do céu é um conceito astrológico que marca o ponto de busca pelas origens. Araçariguama, 26 de maio de 2007. Como eu falei, esse livrinho foi publicado em 2007 pelo Marinho. Em 2009 que eu consegui uma versão, uma edição, um exemplar. Então, um dos meus projetos, Maluco Beleza, vai ser ler a história para quem quiser, como quem aguentou me acompanhar aqui por 16 minutos até agora, eu vou ler a história oculta inteira. São umas 20 páginas dentro do livro que tem mais de 100 páginas, 120 páginas. Então, das 125 páginas de romance, tem a introdução, tem esse relato final que eu li agora, o apêndice, e tem dentro dele, em uma letra diferenciada, a história oculta em 6, 7 partes, não sei. Então, eu vou publicar esse vídeo, fazer uma página do blog, pretendo fazer um vídeo falando um pouco sobre a minha história pessoal com esse autor, Marinho Piacentini, e como ele despertou uma mudança muito importante na minha história pessoal, que foi marcada por 2 décadas, ou com Roberto Freire, que foi um escritor e que depois soube da ligação entre o Marinho e o Roberto Freire. Isso fica para o próximo vídeo. Quem quiser, acompanhe. Valeu!